Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Unai. Eu sou a Rayane Vitor e eu estou aqui hoje na ilustre presença da Natália de Paula. A Natália, que é uma autoridade nas áreas de acupuntura, RPG e fisioterapia pélvica. Não é isso, Natália? Isso. Natália, então vamos começar, que eu estou bastante ansiosa para saber um pouquinho da sua história. Quem é a Natália? Quem é essa profissional incrível que está no mercado hoje? Conta pra gente como foi o seu começo de carreira, como foi sua vida. Que bom, fico feliz em saber que você está ansiosa por saber, né, dessa história. Tudo começou lá atrás, já tenho 21 anos de formada, né? Eu fiz o curso de fisioterapia em Franca, interior de São Paulo, e aí depois eu voltei para Brasília e fiz a minha primeira pós-graduação, que foi essa especialização em acupuntura, foi a minha primeira área de atuação, né? Na época foi quase uma segunda faculdade, porque foram 3 anos, né, de curso. Então, foi onde eu comecei a atuar. E o RPG veio junto, porque na época eu estava em Brasília e o autor do RPG, que é o Felipe Suchard, ele estava no Brasil, ele estava aqui no Brasil dando cursos, né? E ele estava em Brasília e aí eu resolvi fazer esse curso de RPG com ele. Foi um curso extenso também, sabe? Foram 4 semanas de curso. Mas foi muito legal, agregou, sabe, assim, uma coisa a outra. Então, foram duas modalidades que eu trabalhei durante praticamente a vida toda, né? A fisioterapia pélvica, que é mais recente, né? Ela veio agora e é a minha primeira linha de tratamento agora, né? Onde eu estou tendo uma demanda maior, onde eu estou investindo mais, onde eu estou me dedicando bastante, né? Porque eu estou apaixonada por essa área, assim. O que te motivou, Natália, a seguir a carreira na fisioterapia? Naquela época, a gente não tinha acesso, né, a muita coisa, assim. Naquela época, tinha uma coisa que eu acho que você nem conhece, que chama Guia do Estudante. Realmente. Você não conhece, né? Era um livro que falava sobre as profissões, sabe? E aí a gente lia ali e falava, nossa, que legal isso aqui, eu acho que eu quero ser isso aqui, sabe? E fisioterapia, na época, era um curso que não tinha em Brasília ainda. Então, eu precisei sair para estudar, né? Primeiro eu fui para o sul de Minas, fui para Alfenas, fiquei 1 ano lá e depois que eu fui para Franca. Mas eu acho assim, a universidade, a faculdade, quando você entra, quando você resolve seguir uma carreira, é lá dentro que você vai conhecer, né? Depois que você está lá dentro, é que você vai entender um pouco o que é aquela profissão, né? E aí que você como uma construção, assim, uma história de amor, né? Que você vai construindo ali dentro. E sobre a fisioterapia pélvica, quais são, geralmente, ela é indicada para quais situações? Bom, a pélvica, a gente trabalha a saúde dessa região mesmo, as disfunções dessa região da pelve, né? Tanto no homem quanto na mulher. Eu optei por para voltar mesmo a minha clínica mais para a saúde da mulher. Então, a gente trata todas as disfunções dessa região, né? E aí, por exemplo, incontinência urinária, que é a grande demanda, né, aí que a gente trata na fisioterapia pélvica. E gestantes, dor pélvica crônica, né, que aí envolve a endometriose, né, que hoje a gente vê muitos casos, né, aumentou muito a incidência. Então, a gente trabalha com patologias que envolvem essa região, né, de assoalho pélvico, de pelve, de que é essa região, uma região que a gente fala que é o nosso centro, né? Tudo é voltado para a pelve. Então, a gente trabalha para reabilitar mesmo tudo que envolve ali nas disfunções de bexiga, de útero, de reto, né? Então, a gente tem a parte de coloproctologia também, né? As patologias intestinais, né? Todas as incontinências que envolvem essa região.
Gestantes, eu tenho trabalhado muito com gestantes, né? Tanto na preparação do parto quanto no pós-parto. Para preparação também. Preparação. A gente prepara a gestante que chega com a intenção de parto normal, a gente vai preparar essa gestante, né, em termos de movimento, de consciência, e aí a gente faz um trabalho de treino. Eu falo, vocês vão sair daqui do consultório sabendo tudo, né? Lá na hora, se vai lembrar, se vai conseguir, né? Porque muitas falam, ah, eu fiquei nervosa, mas geralmente a maioria a gente fala assim, que é trazer a paciente para o consciente, sabe? É trazer essa mulher para a consciência do corpo dela. Porque parto é movimento, né? Então a gente fala, você precisa conhecer o seu corpo, você precisa entender o que está acontecendo ali, né? Com aquela região onde você está gerando essa criança. E aí a gente prepara mesmo em termos de movimento, de posturas, de posicionamentos de parto. Ainda mais quem é mãe de primeira viagem, né? Pode ser que tá ali completamente leigo, então com certeza. Mas acho tão interessante, Rayane, hoje que tem acontecido uma coisa que eu acho muito legal. Elas chegam no consultório com muita informação. Elas têm gestante que faz curso, sabe? Que você fala, você já conhece isso aqui, você já ouviu falar. Elas fazem curso, então elas chegam sabendo praticamente tudo, entendeu? Eu acho isso muito interessante, eu acho isso muito legal. E aí a gente vai só direcionar e vai dar aquela informação que talvez ela ainda não tenha, né? Vai trazer aquele conhecimento porque a gente, né, precisa estar atualizando, estudando o tempo inteiro. E aí a gente traz essas informações e faz esse trabalho de movimento com ela e trabalha muito também essa região região de períneo, né? Essa região, mas independente da via de parto, a gente trabalha com todo tipo de gestante, né? A que quer fazer um parto normal e a que não quer, a que quer fazer uma cesárea. Mas ela também vem para fisioterapia pélvica. E no pós-parto, como que funciona? Pós-parto, a gente trabalha aí para reabilitar essa região perineal, esse assoalho pélvico, porque você imagina a gente fala assoalho, é o piso mesmo, né, que sustenta ali esses órgãos, o útero, bexiga, né, o reto, e com a gestação, ele sofre um impacto muito grande, né, essa região fica ali sobrecarregada, porque são 9 meses, né, a mulher passando aí por essa transformação. Então, no pós-parto, a gente trabalha para reabilitar essa região. Força, sabe? Às vezes, a gestante, ela desenvolve um pouco de incontinência urinária pós-parto. Então, a gente vai trabalhar com essa questão da incontinência. E a gente trabalha essa região para fortalecimento muscular. A parte intestinal, que às vezes fica com o intestino mais preso, né? Então, a gente faz esse trabalho todo com ela. E de dor pélvica, né? Algumas ficam, mas agora eu sinto um pouco de dor aqui nessa região, né? Eu fiquei com dor depois do parto, então a gente trabalha para reabilitar tudo isso. Sobre a continência urinária, eu já percebi que algumas mulheres, inclusive, fazem cirurgia, né? E às vezes poderia até ser evitado, né? Se fizer o acompanhamento, pode até evitar essa situação cirúrgica. A gente acompanha, às vezes essa paciente ela vem com a indicação de cirurgia do urologista ou do ginecologista, né? E aí a gente faz esse trabalho pré-operatório também. E é uma paciente que a gente trabalha também no pós-operatório, porque eu preciso é o que eu falo, trazer essa paciente para o consciente, trazer essa paciente para entender o que está acontecendo ali. Porque a incontinência urinária, muitas vezes, a mulher acha que é porque é só por causa de uma fraqueza do músculo, né? E às vezes não é isso. Às vezes, eu tive agora recentemente num congresso de fisioterapia pélvica, em Curitiba, e foi falado muito isso, sabe? Dessa questão da incoordenação da musculatura. Então, a gente tem que pensar em várias questões, né? Quando se fala em incontinência urinária, a gente não tem que pensar só em fraqueza muscular, né? Que às vezes não é só isso. Então, a gente avalia a função uretral, função da bexiga, né? A gente faz toda uma terapia comportamental com essa paciente, né? Assim, ela vem no consultório, mas em casa, a gente ajusta algumas coisas. Quanto que você bebe de água por dia?
né? Você está tomando a quantidade ideal para você? Já reparou quantas vezes você vai ao banheiro? Eu sempre passo um diário miccional, né, para essa paciente fazer em casa e observar. Nossa, eu vou muitas vezes ao banheiro. E não é normal. E não é normal, muitas vezes não é normal, Uhum. né? Então você fala, nossa, você viu aqui? Você vai 20 vezes ao banheiro? Ela fala, nossa, nem eu sabia. E volume urinário, a gente pede para medir. Sabe, é uma forma bem bacana de você começar a entender o que está acontecendo aí. Por que que você tem essa incontinência, né? O que está te levando até essa incontinência? Por urgência, né? Pode ser por urgência, aquela urgência de ir ao banheiro, né? Ah, ela tem que correr, senão não consegue, escapa um pouquinho de xixi ali, né? Ou aquela incontinência por esforço que a gente fala, né? Quando a paciente tosse, ou espirra, ou pega um peso, né? E aí ela perde um pouquinho de urina. E aí a gente classifica como uma incontinência urinária de esforço, Disfunção. né? Então a gente tem que avaliar tudo isso. E não é normal. Às vezes a gente banaliza muito os sintomas, né? Eu vejo muito assim, ah, uma vez, não, mas foi só uma vez. Uma vez eu dei um espirro e aí escapou um pouquinho de xixi. Ah, teve uma vez que eu tive uma crise de tosse e aí eu perdi um pouquinho de xixi. Não, mas foi só uma vez, né? A gente não pode banalizar nenhum sintoma, Uhum. né? Toda vez que a gente sente que está acontecendo alguma coisa diferente no nosso corpo, a gente precisa procurar, né, um profissional da saúde aí, especializado, capacitado, que vai te ajudar, né? E é uma área que ela é relativamente nova dentro da fisioterapia pélvica, dentro da fisioterapia, né? Essa fisioterapia pélvica, ela está sendo mais difundida agora, as pessoas estão conhecendo mais sobre isso agora, mas para você ter ideia, a incontinência urinária é um problema de saúde pública, né? Porque ela causa esse constrangimento, né? Às Sim. vezes a mulher ela tem problemas sociais por causa disso, Uhum. né? Deixa de sair, deixa de ir numa festa, né? Porque ela tem medo, né, de perder urina. Então eu falo que a gente não pode banalizar sintomas, a gente tem que sim procurar, porque hoje tem muito recurso, né? E tem tratamento e dá para ficar assim super bem. Uhum. Você comentou comigo que geralmente a fisioterapia pélvica é bastante procurada por gestantes, né? Uhum. Mas saindo da gestação, é disponível para todas as idades ou a partir de uma idade Não, X? todas as idades. A gente atende criança, adolescente com disfunções miccionais, sabe? Disfunções urinárias, Uhum. qualquer idade. Eu tenho no meu consultório paciente assim, de 90 anos a criança mesmo, né? Adolescente, 14, a gente faz. Mas para cada idade tem uma avaliação, né? Tem uma metodologia. Assim, não existe um protocolo. Eu não gosto de falar protocolo de tratamento, né? Uhum. Porque o tratamento ele é muito individualizado. Então, mas não tem uma idade. Por incrível que pareça, a gente acha que incontinência urinária é coisa de gente velha, né? Assim, mais Uhum. velha. E não. Muita mulher jovem, muita mulher que ainda nem teve filho, né? Chega no consultório com queixa de escapes, né? Urinário, essa urgência urinária, alguma disfunção nessa área. Eu mesmo associava a idade. Eu sempre, porque eu tinha essa visão, que você até comentou anteriormente, que era a questão de músculos mais tem enfraquecido. Então eu sempre pensava, isso vai acontecer no decorrer da Ao longo da idade. idade. Ao longo da idade, claro que a gente tem a questão hormonal envolvida, né? A gente vai perdendo, né, tudo, a gente vai só perdendo, né? Uhum. E aí os hormônios diminuem, né? Essa elasticidade, essa fibra, né, que envolve ali essa região de sustentação, de continência, a gente vai perdendo tudo isso. E por incrível que pareça, mulheres jovens também, atletas, né? A gente vê aí que tem muitas mulheres jovem atleta que tem essa queixa de incontinência urinária Por causa do esforço, nesse por causa caso. do esforço. Ah, Geralmente por causa do esforço. Mas a gente faz toda uma avaliação. Às vezes não é só o esforço, uhum. né? Às vezes a gente precisa avaliar. Às vezes essa paciente, ela tem uma contração boa, ela tem uma coordenação boa, mas ela tem uma dificuldade, por exemplo, de relaxar essa musculatura. Tudo isso envolve, sabe? É bem complexo, assim. A gente precisa fazer uma avaliação com bastante cuidado, muito minuciosa, para a gente chegar
num diagnóstico ali, né, para aquela paciente específico, falar, ó, seu caso a gente vai ter que trabalhar assim, assim, né? Mas a gente faz toda a orientação, toda a reeducação dessa paciente, porque não é só ir lá, né, e a gente não consegue resolver tudo sozinha. Né? A fisioterapia pélvica, a gente é uma equipe multidisciplinar. É o ginecologista, é o urologista, o nutricionista, né? E às vezes o psicólogo. Tem momentos que a gente precisa falar, olha, você precisa também aí de um profissional na área da psicologia para te ajudar, né? Porque a gente sabe que a fisiologia da micção, da urina, também é emocional, né? Quem nunca falou, ah, eu estava nervosa, estava ansiosa, fui ao banheiro várias vezes esse dia, né? Então é uma terapia multidisciplinar, né? E a fisioterapia pélvica está aí, em uma linha de frente ali, né? Para devolver função e coordenação dessa musculatura e trabalhar tudo isso, para reabilitar mesmo essa paciente. Então, o tratamento ele é personalizado. Cada paciente vai precisar de um tratamento específico. Personalizado. Porque a gente avalia a condição, né, desse períneo e ouve a história da paciente. Isso é muito importante, né? Ouvir o que que ela tem para dizer, como é que é a rotina dela, né? De como é que é a vida dela. Trabalha, fica muito tempo sentada, ou fica muito tempo em pé, ou às vezes prende o xixi o dia inteiro. Ah, eu não tenho tempo, meu trabalho eu não consigo levantar, né, para fazer xixi. Então ela fica muito tempo sentada, segurando. Então a gente faz toda uma, né, uma anamnese, que é uma avaliação, para ver o que está acontecendo ali, o que está levando, né? Às vezes nem sempre é só fraqueza muscular. E fora a questão, então, gestacional e a questão da continência urinária. A fisioterapia pélvica ela é utilizada em quais outras situações? A gente trabalha dor pélvica crônica, que aí é onde entra, por exemplo, a endometriose. Eu recebo muitas pacientes no consultório com endometriose, né? Porque dependendo ali, essa paciente ela fica com muita dor nessa região da pelve. A fisioterapia pélvica não trata endometriose. A gente trata a dor pélvica crônica que às vezes é gerada por essa condição, né? Por essa patologia. Disfunções sexuais, né? A gente trata ali na fisioterapia pélvica. As dores, todas as dores que envolvem essa região, né? A gente trabalha. A gente trabalha a parte intestinal também, porque tá tudo ligado, né? O intestino ali tá junto ali, é uma região que tá, né? Envolve tudo. Então a gente trabalha essas questões também. Mas a incontinência urinária é o que aparece mais, gestante, né? As gestantes agora estão fazendo um trabalho, elas querem fazer, né? Elas perceberam a necessidade de fazer a fisioterapia pélvica para esse momento, para durante a gestação, para ter uma gestação, né? Mais saudável, né? Com menos dor, né? Porque a gestante acaba desenvolvendo muita dor, né? Nessa região de pelve. Então, a fisioterapia pélvica ajuda muito. E você tinha comentado que, às vezes, quando as mulheres começam o tratamento, algumas vezes você até recomenda alguma atividade para fazer em casa, né? Sempre tem que ter essa manutenção durante o tratamento e pós? Ou é somente durante o tratamento? Como que funciona? Não, a gente faz um trabalho assim, eu falo, em casa tem que fazer. Você tem a sua ginástica íntima diária, né? Então, às vezes, a gente avalia, fala, não, essa aqui consegue fazer, a gente até orienta, indica alguns dispositivos que essa mulher pode usar em casa, né, para ajudar ali nos exercícios, e aí eu faço toda uma prescrição. Ó, primeira semana a gente vai trabalhar assim. É músculo, né? É movimento. Então, ela precisa. Então, às vezes, eu recomendo fazer algumas medidas de compressa quente, sabe? Nessa região ali de pelve, porque também me ajuda a melhorar a circulação, né? A melhorar ali a condição ali dessa região, não só com exercício. Então, eu sempre prescrevo, mas a gente prescreve o exercício diário.
para essa paciente fazer em casa. E aí ela tem visitas no consultório, onde a gente vai disponibilizar recursos que ela não tem em casa. Né? A gente vai fazer ali a neuromodulação com eletroestimulação, né? Tem os recursos de fotobiomodulação que a gente usa no consultório, né? As coisas que ela não consegue, que a gente não consegue fazer com que ela faça em casa, ela vai fazer lá no consultório. Essa reeducação, né? Essa orientação, é trazer essa paciente para o consciente, fazer ela entender, né, o que está acontecendo ali. Porque, por incrível que pareça, na literatura fala que 45% das mulheres não sabem contrair o períneo de forma correta. Então, às vezes, você acha que você está fazendo uma contração correta, a gente vai avaliar, fala não. Né? Então, a gente ensina a fazer isso corretamente, né, e prescreve os exercícios para fazer em casa. Você comentou agorinha que você esteve em um congresso recentemente, né? Fala para mim um pouco desse congresso. Então, eu tive agora, recentemente, mês passado, né, num congresso internacional de fisioterapia pélvica que aconteceu em Curitiba. Eu falo assim, que eu até brinco que eu volto desses congressos uma militante da ciência, porque eu fico encantada, eu sou apaixonada por quem estuda muito, né, por quem pesquisa, porque a gente não faz nada no... A fisioterapia que eu trabalho é uma fisioterapia baseada em evidência. Né? Não é nada o que eu acho. Ah, eu acho. Não, eu não acho nada. A gente trabalha com aquilo que foi provado que funciona. Né? O pesquisador vai lá, ele faz a pesquisa, ele descobre, ele estuda, e aí eles chegam num consenso e falam, ó, isso aqui é o que funciona. Né? E é assim que a gente trabalha. Então, eu fico muito fascinada por isso, sabe? E é uma oportunidade que você tem de estar perto dos melhores profissionais da sua área, né? Então, foi muito bacana. E eu acho sempre muito interessante porque a gente acaba fazendo uma terapia multidisciplinar ali no consultório. Né? Falaram muito da acupuntura também, o uso da acupuntura na fisioterapia pélvica. Uma coisa que a gente faz também é estimular o parto, né, com a acupuntura. E a acupuntura, ela é sensacional, né? Eu sou suspeita, eu estou há quase 20 anos, né, nessa área e eu vejo coisas incríveis, assim, que a acupuntura pode fazer. Então, ela tem me ajudado muito também na fisioterapia pélvica. E a acupuntura ela é recomendada em quais situações? Menina, se eu te falar, você não acredita. A acupuntura faz de tudo. A acupuntura, ela tem o benefício de ser um analgésico, né, um anti-inflamatório. Ela faz uma neuromodulação que ela é hormonal, neuronal e energética. Quando a gente fala de energética, não é essa energia do cosmos, não, sabe? Essa energia celular mesmo. Né? Eu trabalho com uma acupuntura também que ela é muito baseada em ciência. Né? Eu não entro... A acupuntura que eu faço, ela é mais de neuromodulação mesmo. Tem algum efeito colateral? Não, a acupuntura não tem nenhum efeito colateral. O paciente, a gente fala que no dia pode se sentir um pouco mais assim, com mais sono, letárgico, mas muitas vezes ele vem por isso mesmo, né? Para relaxar, para diminuir a ansiedade. Eu posso fazer uma lista aqui de indicações que a acupuntura tem. Né? Dor de cabeça, insônia, distúrbios emocionais, porque ela é extremamente calmante, relaxante, sabe? A gente trabalha e tem esse efeito analgésico, anti-inflamatório. Tem muita gente que procura a gente para fazer acupuntura por causa de dor, né? Dor muscular. É, essa parte hormonal da mulher também, sabe? Mulheres que estão em menopausa, que tem aquele sintoma de calorão, a gente entra com a acupuntura aí para dar uma estabilidade nesses sintomas. É muito interessante. Eu sou apaixonada por acupuntura. E hoje eu tenho atuado com a acupuntura junto com a fisioterapia pélvica. É utilizado também no processo de emagrecimento, não é? A acupuntura ficou muito famosa também por causa disso, né? Porque a gente trata essas questões como vícios, né? Vício, às vezes a pessoa ela engorda, né? Obesidade, enfim, eu não vou entrar nesse mérito porque ele é bem complexo, né? Mas ajuda muito na questão da ansiedade, às vezes compulsão alimentar, né? Vício por comida. É aí que a gente atua, para dar uma estabilidade, né, para sedar um pouco
essa questão aí dessa compulsão alimentar. Mas a acupuntura trata vícios, né? Assim, a gente meio que trata, né, essa coisa da obesidade, da comida ali como um vício. De fato né? Natália, eu vi que você é uma pessoa extremamente dedicada à sua profissão, né? Você estuda bastante, você procura sempre adicionar conhecimento para transmitir para os seus pacientes, né? Para poder Uhum, melhorar a qualidade de vida deles. uhum. Inclusive, parabéns por isso. Ah, É muito bom obrigada. saber que a gente tem profissionais assim, que a gente Uhum, pode contar sempre. é. E falando ainda um pouquinho sobre a acupuntura, e ela é indicado também em quais as outras situações? A acupuntura, o paciente ele traz a queixa, Uhum, né? Ele traz a queixa principal dele. Eu sempre começo assim, qual que é a sua queixa principal? Mas é um trabalho sistêmico. O que que é sistêmico? É um todo, né? Eu falo assim, não entra, você não é só um ombro, um braço, né? Então a acupuntura ela atua no seu sistema todo. Só que a gente trabalha voltado em cima da queixa do paciente. Né? Ah, eu vim por isso ou por aquilo. A gente faz toda uma investigação, um questionamento, né? Questões emocionais. A gente trabalha muito distúrbios emocionais com a acupuntura, insônia, né? Questões da ansiedade. A gente trabalha muito porque a acupuntura ela traz esse benefício, sabe? Faz esse relaxamento, porque a gente está vivendo uma vida, né? Todo mundo, eu falo, gente, a gente tá no interior, mas a vida no interior também é corrida, sim. né? A gente está nessa correria aí o tempo inteiro. E aí o estresse, né? O estresse, que ele é um grande vilão aí para inflamar o nosso corpo, né? Para deixar a gente com a imunidade muito baixa. A acupuntura, ela ajuda mesmo a dar uma levantada e melhorar todas essas questões, sabe? De imunidade, de inflamação, de dor. Então a gente trabalha com tudo isso. E de acordo com a queixa do paciente também, tem um período cada tratamento ou geralmente o tempo é padronizado? Não, tem nada padronizado. Eu deixo o paciente muito à vontade, né? A gente vê, ó, você precisa de mais sessões por semana, né? Porque a coisa tá muito grave, tá muito agudo, né? Ou aquele paciente que ele vem só para uma manutenção, faz uma sessão por semana, ou uma sessão a cada 15 dias, né? Não existe assim um protocolo de você precisa fazer, né? Eu deixo o paciente muito à vontade. E ele vai percebendo aos poucos o benefício da acupuntura, porque às vezes é muito sutil, às vezes ele não percebe logo de cara. Ah, foi a acupuntura, nossa, eu fiquei. E às vezes leva um tempo para ele ir entendendo que foi a acupuntura que fez, né? E aí ele percebe, ele fala, nossa, mas essa noite eu dormi a noite toda, né? Nossa, eu não estou mais sentindo aquela dor, tal, consegui relaxar. O fisioterapeuta, como a gente trabalha com terapia manual, né? Sempre que eu faço acupuntura, não é só colocar as agulhas, tirar a agulha e tchau, né? A gente faz um trabalho de manipulação, né? A gente dá uma alongada nesse paciente, a gente faz aquela liberação, né, de cadeia muscular, a gente faz um trabalho de manipulação junto com a acupuntura. Natália, e você, como uma pessoa, uma profissional estudiosa e dedicada que me conta como que é a sua rotina de consultório. Então, eu falo que é a grande. Eu falo que é a parte que a gente mais. Que eu acho mais interessante, que eu mais gosto, é viver da minha profissão. Fala, o que que você mais gosta? Eu falo, gente, eu amo essa rotina de consultório, sabe? Porque é nesse momento que a gente fala assim, a gente estuda muito, o profissional da saúde, ele tem que estar muito atualizado, né? Então, aí você faz uma, duas, três pós-graduações, cursos, né? A gente está sempre atualizado. Mas é na rotina do consultório, do dia a dia, que você constrói as relações. Né? Então eu dou muito valor nisso, porque por trás de um profissional que estuda muito, né, ali tem um ser humano também. E eu acho que o fisioterapeuta, ele é um dos profissionais de saúde que passa a maior parte do tempo com o paciente. A gente tem muito contato com o paciente, né? O paciente passa, às vezes, passa muito tempo com a gente, uma gestante, por exemplo.
né, que vem no comecinho da gestação, ela fica até o 9º mês ali, né, comigo semanalmente. Então a gente acaba criando uma relação ali, né, um vínculo. Eu brinco que eu não faço clientes, eu faço amigos. E eu fiz muitas amigas aqui ao longo da minha jornada de trabalho aqui. Eu fiz muitos amigos aqui dentro do consultório, porque essa troca, ela é muito bacana. Eu falo que o paciente, ele leva alguma coisa de você, mas ele sempre deixa alguma coisa também. Então, eu prezo muito por isso, por fazer uma sessão leve, sabe, agradável. Eu sempre falo para elas assim, ó, aqui é um local de acolhimento, né? Você precisa se sentir à vontade, você será acolhida aqui, né? Um local de abraço, assim, de ficar à vontade. Porque a gente não está lidando com uma pelve, né? A gente está lidando com um ser humano cheio de questões, de medos, de traumas, de dúvidas, né? De vergonha, né? Então, eu acho que o grande barato mesmo da rotina do consultório é você saber acolher esse paciente, você abraçar, sabe? E a gente dá risada, né? A gente, com aquela rotina ali, né? Com os meses, com a intimidade, acaba virando uma amizade mesmo, né? Então, isso me traz uma satisfação muito grande. A relação, sabe? Dentro do consultório. E a gente dá risada, e a gente chora, e você ouve um segredo, né, que vai ficar guardado ali para sempre, e acaba virando uma relação mesmo muito, muito bacana. É uma troca verdadeiramente genuína, né? Genuína, porque eu faço questão de te ouvir, sabe? Eu preciso te ouvir. Me interessa muito o que você traz para mim, sabe? Então eu falo que a gente vai dividir ali, né? E, por exemplo, trabalhar com gestante tem me feito reviver as minhas gestações também, né? Então, e às vezes a gente compartilha isso. Eu falo muito isso para elas, ó, nenhum relato de parto serve para você, né? Porque a gente é muito íntimo, é muito particular. Mas a gente troca, né? Troca experiência, e é muito bacana e vira uma amizade. A gente já vai caminhando para o final, Natália, mas antes, fala para o público alguma dica, algum conselho que você tem a oferecer para quem pretende iniciar um dos tratamentos, seja a fisioterapia pélvica ou seja a acupuntura. Venha tranquila, né? Porque às vezes a paciente chega com vergonha, né? Tá com receio, não sabe o que vai acontecer. E eu falo que o meu consultório é um local de acolhimento. Você será acolhida, respeitada, né? Eu sempre falo assim, olha, eu tenho conhecimento, tenho informação, né? Mas a gente nunca faz aquilo que não é um consenso entre o paciente e o profissional, né? Existe esse respeito, né? Vamos fazer de uma forma que você fique muito à vontade. Então não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, né? A gente está aqui, tá todo mundo junto. Ah, que legal. Natália, para quem deseja te contratar, conta pra gente seu número de contato e o @ do seu Instagram. Então, meu Instagram é @nataliaval4, né? E eu atendo no Estúdio Boa Forma, né? Que é um estúdio de Pilates, ali na Djalma Torres. E telefone? Telefone. 99962 1241. DDD 38. 38. Bacana. Natália, foi um prazer imenso te receber aqui, tá? A gente está sempre de portas abertas, volte sempre que você quiser e venha trazer mais informações quando você fizer novos congressos. Vem compartilhar com a gente, porque o seu público também vai amar saber. Pessoal, muito obrigada pela audiência. Nós vamos finalizando por aqui. Siga-nos nas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima!